www.tvfriburgo.com. Tá certo, muito boa noite para você, amigo, você, minha amiga aí do outro lado da TV, acompanhando a programação da TV Duas Barras. Estamos ao vivo aqui no nosso município pelo Canal 3, transmitindo todo o Brasil, todo mundo, através do nosso site atvfriburgo.com. Pois é, você que ainda não visitou o site, eu vou te convidar a você estar visitando o site para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, as matérias que a gente fez aqui em Duas Barras, em Friburgo, tá tudo lá arquivadinho, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? É atvfriburgo.com e nesse momento ao vivo para toda a nossa Duas Barras, começando mais um Por Dentro do Jogo, abraçando com muito carinho você. E antes de cumprimentar a galera aqui da mesa, os nossos comentaristas, hoje o programa está polêmico, envolvendo todo aquele assunto da eleição lá no Clube de Regata Vasco da Gama. Mas antes da gente cumprimentar o pessoal aqui, nós vamos falar do Mercado Central de Duas Barras e convidar você a fazer uma visita no Mercado Central. Você que está nos acompanhando aí de qualquer lugar da nossa região, pode chegar, pode conferir, porque o Mercado Central entrega as compras na sua casa aí. A entrega é grátis em toda a região. O preço é baixinho, o atendimento é de primeira. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Chegou em Duas Barras, faz o seguinte, veio aqui, veio passear, dá uma chegadinha ali no Mercado Central, faz a sua visita, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Sem falar que todo sábado acontece o Super Feirão, com frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, com produtos direto aqui do nosso produtor da nossa região, para você levar saúde para sua casa. E no último sábado também teve a estreia da Peixaria Central. Pois é, foi um sucesso aqui em Duas Barras, a galera gostou. E no sábado já está marcado de novo, hein? Você que quer comer aquele peixe fresquinho já tem a opção agora em Duas Barras, né? Mercado Central sempre inovando para atender cada vez melhor aí os seus clientes. Fica aí o nosso abraço para toda a galera lá, toda a equipe, né, que está acompanhando aí, né? Ouvindo e assistindo, né? É o tal da mania do rádio, né, Mário? Estão ouvindo também, né? O som com certeza tá alto lá, né? Então estão ouvindo e assistindo, tá bom? Um abraço aí para vocês. Deixa eu cumprimentar aqui meu amigo Josias Cruz, hoje ele tá de Corsim, Cornão. Boa noite, meu amigo. Mais Corsim. Muito boa noite Jander, boa noite Netinho com a gente aí, firme e forte, direto do Sumidouro, firme com a gente. Abraço ao Jânio, meu querido Mareuzão Lu. É um prazer a gente estar junto novamente para falar um pouco aí do futebol, né? E como você falou, essa polêmica aí que já estava mais ou menos previsto, né, do Eurico. Mas antes, Jânio, eu quero aproveitar aí uma deixa e parabenizar lá o Guto e o Mercado Central pelo sucesso realmente de sábado. Uma passada lá e realmente, onde eu estou? Aqui ou lá? Aqui? Aqui com o Mário? Eu vou ficar com o Mário ou com a Lu? Com o Mário? Então vou com o Mário. Bom, mas então é isso aí. Um sucesso realmente grande. Parabéns ao Guto, a gente estava precisando, né, porque o peixe, além de ser saboroso, hoje todo mundo sabe que para a saúde, né, um dos melhores alimentos aí que tem. A gente percebeu realmente a qualidade, tudo fresquinho. Parabéns ao Guto por essa iniciativa e a gente convida a galera para ir lá visitar no sábado. Com certeza, preço bom, peixe de qualidade. Parabéns ao Mercado Central, ao Guto e toda a equipe do mercado. Pois é, gente. Quem foi gostou, né? E quem ainda não foi, eu tenho certeza que vai estar visitando lá. Eu tive muita gente essa semana aí na rua e com certeza eles falaram que vão estar prestigiando lá já no próximo sábado, tá bom? Acontece esse feirão e essa Peixaria Central ali no estacionamento do mercado, tá bom? Eu tenho certeza que você vai, que inclusive está em obras, eu passei ali agora há pouco, e está em obras para melhor atender, cada vez melhorar mais aí as instalações para atender a você, cliente. Como o Buzica falou, direto de Sumidouro, nosso amigo Netinho, que está meio risonho hoje. Boa noite, Netinho. Boa noite, bancada. Boa noite todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, equipe. Estou feliz, né?
Titi Eurico deu felicidade pra gente, não precisou dos mortos vir ajudar ele de novo aí para ganhar mais uma eleição lá no Vasco. E tudo de bom aí para o próximo mandato dele, se tudo der certo. E comentar mais uma rodada brasileira aí. Vamos ver se dessa vez o Vasco aproveita esse jogo difícil do Flamengo aí e tenta entrar no G4. Tem pedreira na frente contra o Santos, mas se der tudo certo com o Vascão da Gama aí e com essa renovação de ânimos após, né? Essa motivação extra após a eleição do Eurico, a vitória do Eurico, né? O massacre dele, né? Se der tudo certo o Vasco aí, ele entra no G7. Tá certo, então. A expectativa aí, né, de todo... existe uma expectativa de todo o Brasil aí, né, em torno dessa eleição que aconteceu antes. Olha, deixa eu falar para você agora que está aí nos acompanhando, como você faz para assinar a TV Duas Barras. Você vai ali no Mercado Central, vai procurar ali na recepção as meninas, ou tiver um menino lá também, tenho certeza que ele vai te atender aí com todo carinho. Tá aí a imagem bonita da nossa TV Duas Barras, a TV de quem ama essa cidade, né? E para você assinar, você vai estar levando seus documentos, eles vão fazer a sua fichinha e o pessoal da nossa equipe vai estar indo aí na sua casa e fazendo a instalação. O preço é pequenininho, são mais de 60 canais, entre eles filme, desenho, informação, entretenimento e a nossa TV Duas Barras com cobertura de tudo que acontece no nosso município e que a gente está aí cada vez mais aumentando a nossa grade de programação, principalmente para o próximo ano, se Deus quiser, tá bom? É só você procurar a equipe ali do Mercado Central que eles vão estar fazendo aí o seu cadastro. Lá na ponta direita, TV é uma coisa complicada, né? Ele com seu relógio novo, depois de ser tanto filmado, tanto falado aqui na nossa programação. Muito boa noite, Janinho. Obrigado pela tua presença aí, ele que sabe tudo aí do Vasco da Gama e vai estar analisando aí os principais detalhes aí dessa eleição hoje, que aconteceu ontem. Cheio de graça, né, gente? Cheio de graça. Só não tá com mais graça do que meu amigo Netinho. Ué, boa noite pra todo mundo. O cara ganhou, ué. Comemoraram você. Tem que comemorar, eu só não entendo flamenguista comemorar a permanência do Eurico Miranda. Se você pegar os números, eu estava até falando agora, tô falando de Mercado Central aí, só pra gente... Ele não é flamenguista. Só pra gente poder enfatizar Não, isso. O meu amigo Vinícius Tardim, estava ali no açougue, fui ele agora no açougue, mandar um abraço pro meu amigo Fabrício, Marcinho, Lucas, né, a Thelma, que ainda me sacaneou ainda, falou para que passar perfume se na televisão não exala Mas tem que ter cheiro, respeito, né? com a gente também, né? Entendeu? Não, isso é para meus amigos lá da então, bancada. Eu dei uma resposta para ela que eu não posso dar aqui, mas tá entendeu? certo. Mas aí o Vinícius estava lá e o Vinícius veio me sacanear, falou, ainda bem que o Eurico ganhou. Eu falei, rapaz, eu não entendo vocês. Na era Eurico Miranda, ficamos 12 partidas sem perder para o Flamengo. Vocês têm que ter ódio do Eurico, porque o Eurico, se tratando de Flamengo, a vantagem numérica dele em vitórias em cima do Flamengo é a supremacia absoluta do Vasco. Então, todo mundo pode rir do Vasco. Agora, aquela frase continua valendo para vocês. O respeito voltou. Ponto. Ih, caramba, o respeito... Mas só que aquela época... Passou. Naquela época... Naquela época... É vascaíno o relógio? Naquela época tinha uma diferença. Semana que vem eu vou vir senha. Essa frase aí tinha uma diferença naquela época, porque se falava o respeito voltou... O respeito continua, né? Aquilo assustava, né? Mas aí mesmo. Depois aconteceu algumas coisas aí que não voltou, né? Não tá tão assim... Mas pro Flamengo continua, gente. Mas pro Flamengo o respeito continua. Você Janinho falou da questão da eleição. A gente vai analisar nesse primeiro bloco a eleição que aconteceu ontem. O fato é, para você que está nos acompanhando, né? Ontem teve eleição para escolha da nova diretoria do Clube de Regata Vasco da Gama, com polêmica Eurico Miranda, e aconteceu o seguinte: existia lá uma urna suspeita, né? Eu já vou passar a bola para o Janinho, mas só vou fazer a introdução aqui, tá bom, Jânio? Existia uma tal de uma urna suspeita. Com essa urna suspeita, o Eurico venceu as eleições. Se tirar essa urna, o Júlio Brandt, né, que foi o segundo colocado, né, teve uma desistência lá, vai explicar tudo para você. As eleições, então,
a eleição foi para a Justiça. Não foi nada decidido ainda. Vou passar a bola para o Janinho agora para explicar melhor tecnicamente aí para a gente aí e para você do outro lado que está acompanhando aí o nosso Por Dentro do Jogo. Agora você vai ficar por dentro das eleições do Vasco da Gama. Certo, Jander. A eleição do Vasco funciona da seguinte maneira, né? Todo mundo está falando que foi eleito o presidente do Vasco e não é isso. A eleição de ontem foi para se eleger o Conselho de Beneméritos do Vasco. São 150 beneméritos natos, né, que já têm cadeira cativa, os mais velhos beneméritos. Eles têm direito a voto para presidente. E na eleição de ontem, são escolhidos mais 150 beneméritos. Como que se dá isso? A chapa campeã, ela indica 120 conselheiros para virarem beneméritos. E a segunda colocada indica 30, né? Formando 120 com 30, 150, mais os 150, 300. São esses 300 que votam e elegem o presidente. É muito raro de acontecer de que o Conselho de Benemérito não dê sustento ao que a votação dos sócios decretou. Mas pode ser que aconteça, não é proibido acontecer, de que o Júlio Brandt seja eleito, apesar de que ninguém acredita nisso. Mas, juntando os 300 beneméritos, pode acontecer. Se você pensar que o Eurico ganhou, indicou 120, né, mais 150 que tem, ele só precisa de mais 31 votos dos beneméritos dos 150 para se eleger. Então fica muito difícil para o Júlio Brandt. Existe também, Jânio, parece que um retrospecto na própria história do Vasco, né, que geralmente quem conseguiu ganhar a chapa, né? Todas as vezes. Todas as vezes o presidente saiu daquela chapa ali vencedora, não é isso? Certo. Todas as vezes a chapa que o conselho, que os votos, que os sócios elegem, geralmente quem ela indica como presidente, que acaba virando presidente, né, sendo concretizado pelo Conselho de Beneméritos. O que acontece, Jander? Você falou da urna suspeita. Vou explicar para o telespectador o que é a urna suspeita. Em novembro e dezembro de 2015, houve uma adesão em massa na categoria sócio geral, que foi até extinta já do quadro de sócios do Vasco, porque com o novo plano de sócio-torcedor, que foi instalado pela nova diretoria, pelo Eurico Miranda, essa categoria não existe mais. Mas em novembro e dezembro de 2015, existia o sócio geral, que contribuía com R$45 mensais e tinha direito a voto. Só que tinha que ser 2 anos de contribuição para ter direito a voto. Então, em novembro, como a eleição é em novembro de 2017, em novembro de 2015 e dezembro de 2015, houve uma adesão em massa. 691 eleitores, né, sócio-eleitores do Vasco, se filiaram. O que há de anormal nisso? Poderia ser, né, você acredita, né? Tipo assim, o Júlio Brandt foi lá, arrumou um monte de gente, mobilizou, não, a gente tem que ganhar a eleição, tem que tirar o Eurico de lá, vamos se mobilizar e vamos nos associar. Beleza, poderia ter acontecido isso, poderia ter sido uma adesão em massa da torcida vascaína querendo tirar o Eurico Miranda. Nada fora do normal. Apesar de que a normalidade, dentro da normalidade, são 30, 20 novos associados a cada mês no Vasco. Isso é estatística. É uma coisa que é suspeito, mas, por exemplo, o estatuto não prevê um número... Não, poderia. Só que aí, Jander, o que acontece? De 20 e 30 passou para 691 em novembro e dezembro. A chapa encabeçada por Fernando Horta, que depois a gente vai falar desse rapaz, que é o mais artista que tinha ali. Soltava pesquisa, dizendo que estava em segundo, que era a única oposição no Vasco, que poderia tirar o Eurico Miranda, e chegou na hora do boca de urna, Eurico 200, Brandt 198 e ele 5. É um fanfarrão. E acabou atrapalhando a eleição do Júlio Brandt, mas isso a gente vai falar a seguir. O que acontece com esse 691? O Horta entrou, pediu para que a justiça, no mínimo, olhasse o que aconteceu. Dizem que tem 50 pessoas numa casa só e por aí vai. Mas isso a justiça que vai determinar daqui uns dias. Mas o que é mais intrigante nisso tudo? A justiça mandou
com que esses 691, que se tornaram 475 só que apareceram para votar, votassem numa urna especial. Uma urna só para eles. Porque ia ficar subjúdice, depois, analisando com calma, a justiça vai dizer se eles estavam aptos ou não a votarem. Só que o que acontece? Uma eleição que tiveram 7 urnas. Júlio Brandt ganhou em 4. Diferença de 10 votos, 20 votos, 30 votos. Eurico Miranda ganhou em 2. Uma ele ganhou por 2 votos, na outra que ele ganhou com mais margem, ele ganhou com 55 votos, se eu não estiver enganado. Ganhou com 88 votos. 88 votos. 55%, 88 votos. O que acontece? Desses 475 votos, dessa urna que está sob júdice, de 475, o Eurico Miranda fez 428. E o Júlio Brandt fez apenas 42. Cara querido. Então, né? Cara querido. Se fosse, olha só, a gente tem que pensar assim, a gente tem que analisar assim. Se fosse... Mas acontece, né? Não, acontece, se fosse votos do Brandt, eu diria que o Brandt mobilizou uma turma e foi lá. Agora, sendo do Eurico, gente, eu vou fazer um cálculo aqui, daqui a pouco o pessoal vai comentar, eu vou fazer um cálculo. O 691, a única coisa que o Eurico tem que provar agora é que esses 691 estavam aptos da seguinte forma, que contribuíram durante esses 2 anos. Provou, só isso. Se ele provar isso, acabou, a eleição é dele. Tchau e benção. É ilegal, não é ilegal, é imoral, mas fazer o quê? A gente conversava isso ontem aqui, né, Josias? Ele pode ter aí motivado, né, esses sócios a fazerem essa adesão ao quadro de sócios do clube. Fica essa dúvida, primeiro porque já existe essa polêmica em relação ao Eurico. Né? Quem é contra mesmo e acabou. Porque dificilmente acontece. Você pega todas as eleições, não só, você pega uma eleição para prefeito, para vereador, para tudo que dificilmente você consegue numa urna, a não ser que for numa comunidade, né, onde você tem um candidato numa comunidade, de repente, aí no município, né, você tem um candidato, você provavelmente aquele candidato daquele município, daquela região, vai vir com a margem maior de voto. Ora, nesse caso aí, fica essa polêmica, porque é difícil acontecer, mas não quer dizer que não acontece. Né? O pessoal não está muito acostumado com isso numa eleição para presidente. O Eurico Miranda tem que provar, só para você ter uma ideia, são 691 eleitores que estão sob suspeita. Esses 691 eleitores pagando R$45 por mês, ele tem que ter entrado no caixa do Vasco R$31 mil por mês, desses 600, fora os outros, desses 600 novos sócios. Dá um total, no final de 2 anos, de R$746 mil que esses sócios, esses 691 sócios, têm que ter injetado dentro do Vasco. Se o Eurico provar que isso aconteceu, como ele está tranquilo, e a gente conhece o Eurico Miranda e sabe que ele não deixaria um furo desse, nem que ele tirasse do bolso para pagar, claro que não seria do bolso, mas ele tiraria de algum outro recurso do Vasco e jogaria ali, a gente sabe que isso é prática que dá para se fazer. A verdade é que o Eurico no Vasco da Gama, de tudo que fez de bom, de ruim, então é um nome muito forte ainda, muito né? Forte. A verdade é essa. Ele tem uma garra assim muito grande em relação ao Vasco da Gama. Talvez seja de todos eles aí, não acompanhei a eleição. Estou sabendo agora até, eu deixo até para ouvir com você, porque você, o cara, ainda estava comentando aqui fora, é um cara que está super por dentro disso tudo. Eu venho para cá, fico aqui te ouvindo, porque eu estou totalmente por fora. Agora o que a gente percebe é que nos últimos anos aí não apareceu ninguém, um nome tão forte. Tinha tudo para ser o Roberto Dinamite, que foi um fracasso segundo a torcida dos vascaínos, porque eu não acompanho, né, muita coisa do Vasco e tal. Mas o Eurico ainda é um nome fortíssimo no Vasco da Gama. Eu só acho pouco o que acontece. A gente está acostumado a ver falando sobre adesão de sócio-torcedor, ainda mais quando o time está bem. E foi o que o Janinho levantou. Quantos sócios, que é a média de sócios por mês? Por mês são
20 a 30 sócios. Então, 20 a 30 sócios por mês. Teve uma época no final do ano lá que o Flamengo estava bem, se eu não me engano, foi até para disputar a Libertadores, que a média estava em torno de quase 10 mil sócios por mês. Eu estou abrindo o Mas isso é com um novo programa que foi feito no Flamengo e tudo mais, né? Eu estou buscando no site aqui a quantidade de sócio-torcedor. Hoje o time que tem mais sócio-torcedor é o Grêmio, que tem 130 mil de sócio-torcedor. Eu vou buscar aqui, vou tentar achar o Vasco aqui, aonde que ele está. O Vasco tem pouco mais de 10 mil. O Flamengo hoje tem 100.809 sócios-torcedores. Só que tem uma coisa, né, Tim? Não quer dizer que esses 100 mil aí tenha direito a voto no Flamengo, não, tá? tudo bem, eu entendi. Entendeu? Só que o que me assusta são isso, essa questão do número numa tão eleição, baixo. O Vasco ontem teve 4.200 e poucos eleitores só. O Vasco tem 17 mil sócios-torcedores. Então, 17 mil, 17.063. Votantes, acho que teriam aptos a votar pouco mais de 9 mil. Botafogo tem 34 mil e o Botafogo e Fluminense tem 37. A verdade é que os torcedores têm que... É porque os torcedores têm que acabar se interessando por ajudar seus clubes, não só torcer, participar mais diretamente, né? Hoje com a privatização do futebol, digamos assim, os presidentes estão gerindo os clubes como uma empresa, não como um clube de futebol, aquele que você contratava, igual o Flamengo fez uma vez de trazer o Romário, melhor do mundo, se eu não me engano, foi em 95 para comemorar o centenário e se endividar até... Exatamente, você tem que ter gestão hoje. Você tem que ter uma gestão. E o que acontece com o Vasco, por exemplo? O Vasco, ele tem poucos sócios, a torcida não se mobiliza, foi feito já vários, o Roberto Dinamite fez um plano de sócio-torcedor que não emplacou, o Eurico Miranda fez também, não emplacou, até devido ao estatuto. Porque a eleição no Vasco, não sei no Flamengo, você pode me falar, Fluminense, Botafogo, outros clubes, não é eleição direta. Como eu falei que esses 4 mil torcedores, eles não decidiram quem é o presidente do Vasco. Eles decidiram a chapa que ganhou, que vai indicar 120, que vai juntar com os 30, que vai juntar com os 150 e esses 300 que vão eleger o presidente. Você não tem direito de escolher. A gente que torce, eu, por exemplo, fui dormir 2h30 da manhã, acompanhando a eleição pela internet, pela televisão, Facebook e tudo mais. E eu também não sou sócio, mas se eu fosse eu não teria direito a voto. Se eu tivesse direito a voto, meu voto não falaria por mim, não me representaria. Então o estatuto também está errado, eu acho que tem que dar direito de voto aos torcedores, o voto tem que ser direto, a torcida escolhe o candidato e o candidato ser eleito. Não tem que escolher chapa e a chapa dizer quem vai ser o candidato. Agora, eu dei a introdução, falei sobre o Fernando Horta. Fernando Horta que vinha dizendo, né, que botou campanha, dizendo que estava na pesquisa, que estava com 29%, Eurico 32%, que tinha passado o Brant, que outra hora estava empate técnico com o Eurico Miranda, e acabou que fez voto nenhum. Fez voto nenhum, no meio da tarde fez um papel de moleque, coisa que não se faz, um senhor de idade, fez um papel de moleque, ficou feio, se juntou com o Júlio Brandt, começou a pedir voto para o Júlio Brandt, retirou a candidatura, eu achei muito feio. O que mais chamou atenção, Jânio, nessa atitude do Fernando Horta foi que ele, sendo entrevistado pela imprensa, tem alguma chance de você estar junto com o Brandt, de você ajudar, de você abandonar, e ele, não, em hipótese alguma. Se mantendo, e de uma hora para outra desiste dos ideais. Mas ele jogou. Ele jogou ali naquele momento dele, quem vai vender? Naquele momento ali, olha só, qual era a ideia dele? Era segurar na esperança de que nesses dias acontecia alguma coisa e o cara tem sempre a expectativa de nego se aborrecer com um com o outro e investir. A minha posição seria o seguinte, os militantes do Fernando Horta, ele era para ter combinado com o Júlio Brandt em julho. A gente vai fazer uma pesquisa no dia, boca de urna. Vamos evitar. Os meus eleitores só vão votar depois de meio-dia. Os meus militantes só votam depois de meio-dia. Se tiver você com chance de ganhar do Eurico Miranda, eu te apoio. Agora, ele já tinha depositado na urna a favor dele mais de 400 votos, que decidiriam a eleição a favor do Júlio Brandt, mesmo com a urna que está sob júdice, que o Eurico Miranda ganhou, só para me dar os números aqui, gente, que a gente tem que falar um pouquinho do jogo daqui a pouco, né?
com a urna, o Eurico Miranda fez 2.111 votos e o Júlio Brandt fez 1.975, a diferença de 136 votos a mais para o Eurico Miranda. Sem essa urna polêmica, o Eurico Miranda só faria 1.683 votos e o Júlio Brandt 1.933, uma diferença de 250 votos a mais para o Júlio Brandt. Então você vê. E outra coisa que eu achei interessante, olha só como que tem caroço nesse angu. A urna, ela é numerada 1, 2, 3 até a 7. A urna subjúdice era a número 7. A urna da discórdia era a urna número 7. Foi a primeira a ser aberta. Nessa primeira que foi aberta, o Eurico Miranda fez 428, o Júlio Brandt fez 42 e o Fernando Horta fez 4. Agora, imagine se essa urna fosse aberta, se seguisse a numeração, essa urna fosse aberta 2h30 da manhã, com o Júlio Brandt na frente com mais de 200 votos e o Eurico Miranda na urna da discórdia ultrapassasse ele fazendo 428 votos. Você imagina, São Januário tinha caído. Tinha caído hoje à noite, que o nego ia quebrar aquilo tudo lá. Então eles já pegaram a urna 7, colocaram como urna 1, abriram ela toda primeiro, e mesmo assim o Júlio Brandt ainda ultrapassou o Eurico Miranda no meio da eleição. Acabou que não conseguiu manter, porque o Eurico Miranda ganhou em outras 2 urnas, né? Mas no voto, nas urnas de eleitores do Vasco, 4 decidiram a favor do Júlio Brandt, 2 a favor de Eurico Miranda. O torcedor, o pessoal que está em casa acompanhando o programa, quer saber quem é o presidente do Vasco, quem fica até o final do ano. Presidente do Vasco. Se isso está na justiça, quando será resolvido? O presidente do Vasco hoje até dezembro, independente da eleição de ontem, independente se o Júlio Brandt tivesse ganho, até 31 de dezembro seria o Eurico Miranda. E agora a justiça tem até 31 de dezembro para decretar sobre esses 475 eleitores que votaram nessa urna subjúdice, né? E repito, provavelmente vai ser analisado um por um. A situação não vai ser analisada a urna, vai ser analisado os 475 eleitores que foram lá, um por um. E aí, esse estava apto, esse não, esse estava apto, esse não. E o Júlio Brandt precisa de exatamente 137 votos nessa urna. Então, se 137 votos que votaram desses 475 não estiverem aptos, o Júlio Brandt ganha a eleição do Eurico Miranda. E para você, o que é melhor para o Vasco hoje? Júlio Brandt ou Eurico Miranda seguir, como ele fala, reconstruindo o Vasco? Jander, eu posso ser interpretado, né, de várias maneiras aí, tem torcedores do Vasco que não entendem. Eu estava até comentando isso agora ali no Mercado Central. O que acontece? O Eurico Miranda, o último mandato do Eurico Miranda foi um mandato bom. Ele reconstruiu, realmente está reconstruindo o Vasco. Porque o Roberto Dinamite acabou com o Vasco. Então o torcedor vascaíno analisa da seguinte forma. Eurico Miranda é bom para o Vasco? Não. Júlio Brandt é bom para o Vasco? Não sabemos. Aí você pega, Roberto Dinamite era uma esperança. O que ele fez com o Vasco? Então o torcedor do Vasco hoje, ele está igual gato escaldado, ele tem medo, ele não sabe se ele quer a segurança do Eurico Miranda que ele já conhece, ou ele quer um aventureiro, que é o Júlio Brandt, que a gente não conhece, que pode ser um excelente administrador, pode ser um excelente, pode trazer o Vasco, como ele fala, trazer o Vasco para o século XXI, que o Vasco está parado no século XX, o Vasco está estagnado na década de 90, mas ele pode fazer o Vasco retroceder como fez o Roberto Dinamite. Então o torcedor não sabe realmente o que ele deseja. Eu acho que a esperança que estava depositada no Júlio Brandt estava mais por quem estava apoiando ele. Pela rejeição do Eurico Miranda, o Júlio Brandt ganhou força. Então a gente... Mas para você? Para mim... Se você fosse votar, em quem que você votava? Se eu fosse votar, olha, seria muito difícil eu votar. Mas eu acho que... muito difícil mesmo, mas eu acho que eu votaria no Júlio Brandt. Pela mudança. Em um grupo sabe que existe aí até aqui um grupo aqui do município aqui, o pessoal falava em Eurico, quase apanhava. Você tá maluco? Você é louco? Você, exato. Né? Exato. Só que se o difícil até para você declarar um apoio para uma pessoa. Eu estou nesse grupo, Jander, e se o Júlio Brandt ganhasse, eu ia colocar lá assim, meu avô em 2009, meu avô faleceu em 2009,
o Eurico Miranda tinha perdido a eleição para o Roberto Dinamite, meu avô virou para mim e falou assim, vocês vão chorar a volta do Eurico Miranda. E parece que ele profetizou. Que o torcedor vascaíno, todos, por mais que neguem, chorou a volta do Eurico Miranda quando o Roberto Dinamite afundou o Vasco. Todos eles sentiram falta do Eurico Miranda. E poderia acontecer de novo com o Brant. Então a gente... E o Eurico estava, só para relembrar aqui, o Vasco não ganhava em Carioca há 12 anos. Né? É muito tempo sem ganhar um simples campeonato regional, né? E aí o Eurico voltou naquele mesmo ano. Por isso que eu digo, o nome dele é muito forte agora. Muito forte. Se você fosse votar, você votava em quem? No Eurico nunca, jamais. Eu votava no Eurico. Eu votava, sabe por que eu não votava? Porque eu acho que, seja bom ou ruim, cara, de vez em quando tem que mudar. Ah, mudou pro Roberto, deu certo, botou o Eurico de novo, eu não sei como é que está, que eu não acompanho o Vasco. Mas esse cara aí, rapaz, eu vejo assim, sei lá, ele parece um cara que tem muita vontade de trabalhar. Você devia dar uma mudada. Eleição de quantos anos? São 3 anos. 3 anos. 3 anos. Mas em 3 anos o Roberto Dinamite derrubou o VAR 2 Mas vezes. o Roberto ficou só 3. Ficou 3, ficou 3 6. só? 6. Não, 6. foram 6 anos, 6 ele anos. elegeu. Então é o seguinte... Derrubou no primeiro ano, derrubou no Eu último. acho que tem que ter mudança. Se tiver ruim, depois, sei lá, pensa no Eurico, se ainda estiver por aí. Não, Mas eu penso muito na mudança É também. Uma hora tem que mudar para Foi saber. comentado que o Eurico parece que Não tem, votava, se eu não me engano, Eurico. 73 anos. Ele tá parece. bem gagá, né? É. Não votava Talvez no seria o Eurico. final da era Eurico. Olha só, teve um repórter, eu não Votava sei no precisar isso, que eu não tenho o Estatuto Vasco nas mãos. Mas o Carlos Gil, da Rede Globo, ele falou que o Eurico Miranda, se ganhasse, seria o último mandato. Porque parece que mudou o estatuto e só pode uma reeleição. Eu tanto não votava no Eurico como se fosse do Flamengo lá, uma eleição nesse que passaram lá, o tal do Leite, não sei o que, aquela mulher. Não votaria nunca, eu votaria nesse que está lá agora. Que é o cara que, que tá pagando dívida, que contratou. Ah, mas contratou não. Mas aí não é o problema do presidente da diretoria que contratou lá os jogadores aí, que tá fazendo essa vergonha aí, que vai para campo e não jogam nada. Sinceramente. Essa vergonha, esse último jogo aí, então, essa decepção aí quase. Depois a gente vai falar sobre isso. Agora o cara contratou, o cara tá pagando, o cara tá acertando o clube. Então tem que deixar o cara. Para resumir, eu torço pro Júlio Brandt que ele dê a volta, que ele consiga impugnar essa urna, porque para mim está claro que 600 eleitores que se cadastraram em 2015 é o mensalão que falam do Eurico Miranda. Acho que foi tudo para votar nele mesmo. Ele encabrestou essa turma para votar nele. Então eu torço para que a justiça enxergue isso e venha dar ganho para quem realmente ganhou, que foi o Júlio Brandt. Foi você que fez a pergunta se eu votaria? Você me fez uns 3 programas atrás. Você me fez a mesma pergunta. Só para fechar aqui, a minha opinião, né? Eu volto a falar o mesmo que eu falei, deve estar gravado aí. Como presidente, não. Eu não descartaria o Eurico hoje no Vasco totalmente, porque ele é um vascaíno nato, ele tem muita força. Eu acredito que ele tem conhecimentos grandes, com grande firma, essas coisas todas. Agora, para isso tinha que ter uma união e, de repente, ele ser alguma coisa lá dentro de uma união. É uma briga tão grande no Vasco. Não, dentro de uma união. Seria tão mais fácil se unisse, né? Pois é. Cada um na sua função. Essa é a minha opinião. Ele, não é descartar ele do VAR. Eu acho que ele faz falta no VAR, mas não como presidente. Como presidente já foi. Eu acho o seguinte, brincadeira à parte, que o Eurico Miranda deu um mal necessário. Por quê? Como presidente, eu não posso falar muito porque eu não sigo muito bem o que ele fez e o que ele faz. Por isso que eu estou observando o Jânio comentando, para a gente poder comentar em cima disso. Mas como figura, ele traz o verdadeiro significado do futebol, que é aquela brincadeira, que é aquela a pilha. Ele apimenta o jogo, principalmente Flamengo e Vasco, ele bota na cabeça do jogador, o cara entra. Você pode ver que o Vasco pode estar embaixo. Se o Flamengo estiver em primeiro, o Vasco em último, primeiro com o Vasco joga como se estivesse em segundo colocado. Isso é dele. Isso é ele. Ele motiva o jogador. Não, como eu falei no início. Essa rixa que ele cria, motiva o jogador. Como eu falei no início, mas bom pra isso. Tem hora que ele fica até... Por isso que eu não... Já viu aquele negócio de cavalo que bota assim, que ele só olha pra frente? Ele só olha pra frente e só vê o Flamengo. O Flamengo virou freguês do Vasco, não era o Eurico Miranda. A última dele agora, o Vasco empatou o jogo contra o Vitória, no último lance do jogo contra o Vitória. O Vasco tinha oportunidade de ultrapassar o Flamengo, entrar no G7. A meta do Vasco, que era fugir do rebaixamento, hoje já mudou, que é a Libertadores. E o Eurico Miranda simplesmente invadiu o coletivo
de imprensa no final do jogo, pegou o microfone e falou aquelas baboseiras que ele fala, que contra tudo, contra todos, que não sei o que, não sei o que. A torcida quer Continua também. mesmo. Você pode ver que o cara tá tão gaga que ele demorou quase 2 minutos para sentar na cadeira. Sobre as eleições do Vasco, a gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai acompanhando e vai atualizando o pessoal ao longo dos programas. O fato, como o próprio Neto falou aqui com a gente agora, é que o Vasco está brigando pela Libertadores hoje, né? O torcedor tem essa motivação. O Vasco vai a campo daqui a pouco, o jogo vai ser transmitido, esse jogo aí. 21h45. E o que acontece? O Eurico falou que o Vasco iria para as cabeças, né? Eu pergunto qual a situação do Vasco hoje em número de pontos aí para a gente encerrar o noticiário do Vasco. O Vasco que empatou o último jogo com Vitória, né? Um empate Você deu um empate aos 47 do segundo tempo, coisa que já tinha feito contra o Sport e também contra a Chapecoense. Jogada linda essa aí, ó. Pena que agora ele não conseguiu dar outra volta para cá, que ele saiu na cara do gol. Agora, mais uma vez, o Vasco perdeu, né? Nos últimos minutos, 6 pontos, que o Vasco poderia hoje estar com 50 pontos, não é isso, Netinho? 50 pontos. 50 pontos se ele não tivesse deixado o Sport empatar, a Chapecoense empatar e o Vitória empatar nos últimos minutos. Na verdade, seria tudo 51. Jogo, 51. Tudo jogo dentro de casa. E esse último jogo do Vasco ficou bom, hein? Porque, ficou. Puxa, né, do Vasco, time covarde. O Vasco parece covarde. que ele... Olha, o jogo era só um. Covarde. O Vasco raramente ia no Chutou ataque. muito E o pior, que não botou e não conseguiu segurar. Conseguiu 90 minutos sem levar o gol. E aí consegue levar o gol no... O Vitória é um time muito perigoso fora de casa. Dentro de casa é um gatinho. Fora de casa é um leão. Depois que não, o Vasco não jogou. O Vasco não jogou. Antes desse gol que a gente tava vendo, teve uma cabeçada também do Eu assisti do todo André o Lima. jogo. Mas olha, eu posso comentar porque eu assisti todo o jogo do Vasco, esse último jogo aí, eu assisti todo. Isso é Ficou típico. bom 1-1 pro Vasco. Poderia ter ganho, poderia. Isso, vocês que acompanham mais o Flamengo, isso é típico do Zé Ricardo. É fazer um gol e retrancar. Isso aconteceu muito no Flamengo, tem dia que o resultado vem, o time sobe na posição. Porque o próprio Nenê dando entrevista. A casinha, ele fecha a casinha muito bem. Manifestou a insatisfação. Também. Agora a gente... A postura do treinador. Exatamente. Hoje o treinador foi super elogiado aí no programa da Band, esse treinador aí e tal, que eu nem acho. Não, é um bom treinador, mas... Agora, foi super elogiado. E o gol do André Lima, o cara que tem uma estrela diferente, né? Ele tem uma estrela nele. É um bom treinador. Mas não sabe também usar, isso foi no Flamengo, as peças na hora certa e fazer com que o time... Olha só analisando o jogo, ele teve alguns problemas que às vezes a gente não consegue entender na hora que a gente está vendo, torcendo e tudo mais. Anderson Martins saiu com 1 minuto de jogo machucado, ele já teve que queimar a substituição. A substituição do Luiz Fabiano estava programada para o intervalo, que não aguentava mais de 45 minutos. Ele teve que queimar a segunda substituição. Ele ficou o segundo tempo inteirinho para fazer uma substituição só. A torcida querendo que colocasse o Paulinho. Ele ia colocar o Paulinho com 10 minutos. Tinha um jogador de defesa expulso. Alguém saía contundido. Como é que seria? A torcida não entende isso. Então a torcida não entende, mas ele explicou depois, eu acabei entendendo. Ele estava com a razão, ele não podia fazer a substituição tão rápido assim. Ele tinha que segurar, né? Ele é muito inteligente. Não é aquele técnico ainda. Ele vai chegar lá. Acho que ele do Botafogo, eles são bons técnicos. Vai Botafogo aprender, melhor. vai aprender na prática, Vasco hoje encara o Santos, 21h45, com sérios desfalques, time bem modificado, né? Luiz Fabiano, que não vinha jogando, tomou o 3º cartão amarelo. É até bom que ele pode... esse jogo pro Vasco. Ele pode... Se o Vasco não jogar, o Santos vem... Desculpa de eu te cortar, né? O Vasco, ele vem... Não, o Santos vem entusiasmado para esse jogo. Não, difícil pro Vasco. O Santos jogo muito difícil. Mas isso é uma torcida, é uma opinião, ou é uma torcida porque o Flamengo está vendo o Vasco no retrovisor? Pelo contrário, hoje, se você perguntar lá na Band para 20... Você sabe que isso para o presidente do Vasco significa muito, né? Eu nem acho isso. Ele dorme até melhor. Eu acho que o Vasco pode até surpreender o Santos. Eu digo o seguinte, se fosse o Flamengo, se fosse qualquer time hoje, que jogar contra o Santos, tem que entrar com cautela e no sapatinho. Porque eles vêm com tudo. É o tudo ou nada. O Santos encaixou depois da mudança de técnico. Isso é que eu quero dizer. Hoje o Santos é o tudo ou nada. O Vasco tem que ter corta o microfone do Buzica aí, pelo amor de Deus. Deixa... Mas você falou desde 6h30. Mas eu tô... Cortou? Posso falar, você? O quê? 7h10? Pô, pode falar. Na hora que você quer falar,
dá sua opinião. Pelo amor de Deus. Vai lá. Eu tô aqui, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano tomou o terceiro cartão amarelo, não enfrenta. Anderson Martins saiu machucado, também não enfrenta. Além do Madison, tomou o terceiro cartão amarelo. Ramon já vem machucado. Nossa. E Martins Silva, serviço da seleção brasileira. Vasco vem de 8 resultados, 8 jogos invicto. Que pressão. Né? É o time com maior invencibilidade hoje no Campeonato Brasileiro. Então, vai enfrentar o Santos. Só para concluir, concordo com você, jogo dificílimo, só que hoje o Vasco não precisa propor o jogo, que é a maior dificuldade do Vasco. Hoje o Vasco joga no contra-ataque. Pode ser que consiga um empate, um resultado favorável. Se o Vasco empatar Também o jogo acho. lá, o que o Janinho, vitória. o Janinho quis dizer pode ser, né? Às vezes entra para ganhar, não ganha. Às vezes entra pensando que não vai conseguir o resultado, é aí que consegue, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho, você fica com a gente. Primeiro bloco foi um pouco longo hoje, foi do Vasco aí devido à eleição, mas a gente volta daqui a pouco para fazer um resumo sobre os outros clubes cariocas, tá bom? Não sai daí não. Volto já. www.tvfriburgo.com. Tá certo, estamos de volta aí com o nosso Por Dentro do Jogo, transmitindo aqui em Duas Barras, no canal 3, estamos ao vivo na TV Duas Barras e também transmitindo pela tvfriburgo.com. Deixa eu lembrar você para visitar o nosso site lá, conhecer as matérias que a gente tem lá, tá tudo arquivadinho lá, eu tenho certeza que você vai gostar, tá tudo organizadinho, né, Mário? Tá tudo direitinho lá no nosso site. A Lucileia que organiza, parabéns aí, Lucileia, como é que ela tá hoje, Buzi, que você falou aqui? Ela Vai tá ser produzida na beleza, né? Tá aqui operando o nosso sistema, essa é a nossa TV Duas Barras, tá bom? Nosso querido Mariozan, né? Tá bonito, né? Tá bonito também? Dizem que é o mais bonito de Nova Friburgo, pelo menos ele fala, né? Tá te querendo, hein? Não, ele fala lá no programa. Tá bonito, sim. Por que o homem não pode achar o outro bonito? Eu sou negro mais bonito de Friburgo. Hein? Por quê? Era de Duas Barras, recebi discussões aí por fora. Aí. Ih, caramba. Você viu. Mariozan, vira a câmera aí. Ninguém ganha Maristelo Vival, ninguém merece. Mas vamos lá. Vamos lá, olha, a gente falou do Vasco, né? A gente vai abraçar aí toda a galera acompanhando o nosso programa. Sobre o Botafogo, Neto, tem alguma coisa aí sobre o Botafogo? Como é que tá o Botafogo no campeonato após a última rodada? Rapaz, Botafogo empatou com o Fluminense, perdeu o Fluminense, desculpa. Última rodada, ninguém esperava essa derrota aí. Nem os mais otimistas tricolores esperavam essa derrota. Rapaz, que altos e baixos Fluminense. Fluminense foi... Tirou essa né? vitória da cartola Gol do aí contra o Botafogo. Botafogo. Verdade. Botafogo. Ainda mais que o Fluminense vinha da eliminação do Flamengo. Pelo Flamengo. E o Botafogo ficou com 48 pontos em sexto colocado. Depois dessa derrota. O Botafogo hoje enfrenta o Sport. O Sport que não conta com o Diego Souza, um dos principais jogadores que está na seleção brasileira, que foi convocado. E o Botafogo com o time normal. Gatito, Vitor Luiz, Igor Rabelo, Carli, Arnaldo. Lindoso, João Paulo, Bruno Silva, Marcos Vinícius, Pimpão e Brenner. Um destaque, uma notícia boa do Botafogo essa semana foi a volta do Roger aos treinamentos. O Roger que ficou afastado por conta de um tumor nos rins e viu que o tumor é benigno e voltou aos treinamentos essa semana. Só que tem uma notícia para o torcedor do Botafogo, né? A respeito também do Roger. É que o Roger hoje ele tem o salário mais baixo entre os camisa 9 do futebol brasileiro, da Série A. Fora isso, está muito próximo de se transferir para o Corinthians. O Corinthians está de olho nele e ele pediu para ficar no Botafogo o que o Corinthians ofereceu para ele. A gente não sabemos quanto. Né? Outra notícia aqui, já que você deu notícia boa, vou dar notícia ruim. O Cruzeiro também, que já estava querendo a contratação do Bruno Silva, agora também quer o Igor Rabelo. O Rabelo, que é um dos destaques do time também. Agora, falando em seleção brasileira, já que o Netinho tocou, todos os técnicos que passam pela seleção tem uma, duas, talvez três convocação polêmica, mas uma fica mesmo em cima. Pô, eu dou uma Diego.
Então, cara, eu assisti os últimos jogos aí desse camarada aí. Porra, o Brasil que tem de jogador aí, por que vocês acham a convocação desse rapaz aí? Rapaz, o que acontece é o seguinte. Você acha? O treinador, Resumiu bem. o treinador ele abraça o time, ele abraça o jogador, cara. É igual a mesma coisa quando o Zé Ricardo estava no Flamengo, ele abraçou o Márcio Araújo e o Rafael Vaz. Não, e outra coisa, o Tite ele pegou o time com Renato Augusto jogando na China e com o Diego Souza arrebentando no esporte. Uhum. Então, são homens de confiança, ele sabe o potencial. Diego Souza é um excelente jogador, vira e mexe, tá deixando um na casinha lá no esporte. E sem contar que ele tá aqui na seleção, ele joga centroavante e no esporte ele joga de meio avançado. Exatamente. Não tem E outra coisa que o Tite analisa muito é que é um jogador que joga em várias posições também. Ele pode jogar desde da cabeça de área como volante até meio campo, centroavante. O Diego Souza na época... vocês me explicaram isso aí, porque eu não via muito motivo para a convocação constantemente dele na seleção. O Diego Souza, na época, só passando pelos clubes que ele jogou aqui no Rio, se eu não estiver enganado, no Fluminense ele jogou de segundo volante, no Flamengo ele jogou de segundo volante, no Vasco ele jogou de meio atacante, no Botafogo ele não jogou não. Então, só pra você ver no esporte ele manda, joga onde ele quer, no Palmeiras ele jogou de meio atacante também, arrebentou. O problema do Diego Souza, ele teve uma quedazinha. Qual a idade de Diego Souza? 32 anos, se não me engano. Ele teve uma quedazinha. Essa garotada toda voando aí, cara. Sério. Não, mas é um bom jogador. Ele teve uma queda aí devido à negociação. Porque ele não é bom jogador. Estou falando de seleção brasileira, vai disputar uma Copa do Mundo já. Mas me fala um, então. Jogadores aí me fala um para entrar no lugar dele, então. Vou te falar um negócio. Fala um monte. O Brasil já foi para a Copa do Mundo, precisando ganhar o jogo. O técnico, se eu não me engano, era o Dunga, não lembro nem mais quem que era. Olhar pro banco, tinha o grafite para você botar. Exatamente. Então, teve uma convocação que ele fez para a Copa do Mundo, que o Neymar e o Paulo Henrique Ganso estavam matando a pau e ele não levou nenhum dos dois. O que eu falei, todos os técnicos têm esse... Eu tenho uma camisa do Brasil, a única camisa do Brasil que eu tenho, com o nome do Adriano atrás, porque o Adriano estava matando a pau no Flamengo e não foi para a Copa. Exatamente. Então, toda justificando que eu falei, todos os técnicos têm essas coisas. Quer um exemplo maior do que o Romário que ficou fora da Copa de 98? Eu só queria que vocês deem a opinião, né? Além do Romário ter ficado de fora da Copa 98, o Edmundo matando a pau e ele fez o ataque com o Bebeto e Ronaldo Fenômeno, botou o Bebeto titular e deixou o Bebeto, que sempre teve cara de velho, sempre teve cara de velho, e era velho. A posição hoje dele na seleção é qual? Ele é meio atacante. Meio atacante, jogando Gente, mais de centroavante. A posição desse menino do São Paulo que voltou aí, que está aí fazendo gols e levantou São Paulo. O Hernani é volante. Hoje você convocaria quem para a seleção? O Hernani hoje ele disputa a vaga com o Paulinho. Exatamente. Paulinho matando a pau no Barcelona, que ninguém dava nada por ele. Outra coisa, escapou. Só mais uma notícia do Botafogo. Escapou, você falou do Paulinho. Botafogo acertou hoje a compra do CT, que a gente já anunciou aqui há alguns tempos. E saiu a R$300 mil mais caro do que estava programado. Então, deu para perceber que o programa é ao vivo, né? Porque se isso fosse editado, lógico que a gente cortaria essa parte, né? Essa parte, né? Que escapou. Mas eu lembrei, Jander. Escapou de novo, sacanagem. Esse menino aí, o Diego Souza. Você vai contestar a convocação de Diego Souza para a seleção? Eu contestaria a convocação do Firmino. Pior ainda. Né? Então, eu falei que às vezes o técnico tem 2, 3, então daí vai aparecer. Não, eu questionaria também a convocação do Diego do Flamengo, que a segunda vez que vai para a seleção e a segunda vez que ele sai do Fluminense. Eu gosto muito que o Fluminense acho que está carente na pra seleção. Esse jogo, o jogador pela esquerda, eu convocaria do Fluminense. Agora, o jogo que repercutiu, gente, o jogo o meio do Fluminense. Que repercutiu tudo foi o jogo, foi o Fla-Flu da última quarta-feira, né, onde o Flamengo conseguiu se classificar na Copa Sul-Americana, né, o Fluminense ganhava, vencia o jogo. Jander, vou te pedir permissão só pro Netinho dar aqui o próximo jogo do Botafogo que a gente não deu. O Botafogo ele joga contra o Sport hoje às 20 horas na Ilha do Retiro. Hoje também? Isso. E no próximo final de semana ele joga contra o Atlético Paraná. Pontuação e colocação do Botafogo? O Botafogo está em sexto colocado com 48 pontos, 3 atrás do Cruzeiro, que é o quinto, e 1 ponto na frente do Flamengo, que é o sétimo.
Em relação a esse jogo do Flamengo, vamos falar dos dois jogos. Infelizmente eu não tive outra maneira de chamar, né, Jânio? Porque falar a gente. Dos dois jogos. O primeiro jogo, o Flamengo mandou. Entrando um pouquinho no assunto da seleção brasileira, né? Mas aí você fala assim, eu não tive o que fazer, Buzica. Porque quem puxou a seleção brasileira foi o Buzica, não foi o Janinho. Tá bom? Fica ligado. Aí, falando desse jogo do Fluminense, eu já comentei sobre o primeiro, vou só lembrar aqui. Não, mas eu não tive o que fazer, Janinho, devido ao espaço que você ocupou no primeiro bloco do programa. Vamos acabar com essa briga, mas tá difícil. Vamos recuar, não. No primeiro bloco. Vamos recuar e deixar porque, sem bater. vamos falar a verdade, né, Josias? Se dividir o tempo direito, dá para falar de... Né? Mas então deixa eu falar mas aí foi combinado que a gente falaria da eleição do Vasco. Que era foi combinado e foi combinado seleção brasileira aqui. Mas aí você reclama do Buzica. Surgiu. Calma, vamos devagar. Deixa eu falar rapidinho dos dois jogos, Flamengo e Fluminense. Primeiro jogo, eu já comentei aqui. O Flamengo, né, jogou bem durante o segundo tempo. O Fluminense não mandou. Jogou pro gasto. Mas no segundo tempo o Fluminense mandou. Esse último jogo aí, teve igual durante um bom tempo. O Fluminense depois, né, jogou muito, meteu 3-1, mereceu, inclusive, até ganhar esse jogo aí. Flamengo, o técnico, eu continuo achando que o técnico, na minha opinião, ainda não é esse técnico aí. Agora a gente vai ficar com ele esse ano, depois vamos ver o que vai dar. Mas ele ganhou o jogo, as mudanças que ele fez, mas ele ganhou o jogo, mas ele ganhou porque entrou um menino ali que arrebentou no jogo. Mas a mudança que ele fez. Mas tinha que fazer. Perdendo o jogo de 3-1. Rapaz, faltando 20 minutos. Que coisa linda, que coisa linda o gol de falta do Diego, hein? Agora, mérito aí do garoto que entrou e o Vinícius Júnior, que entrou, arrebentou com o jogo. E outra o Flamengo deu sorte de fazer os dois gols e classificou. Você me dá uma parte? Jogou mal. Você me dá uma parte nesse comentário do Vinícius Júnior? Rapaz, eu não consigo entender, pelo amor de Deus. Quem começou a jogada do segundo gol do Flamengo? Vinícius Júnior. Não. Quem começou foi o Vinícius Júnior. Mas quem que deu um toque de letra ali? Mas ele mudou o jogo. Ele entrou... Quem que foi mais importante? Mas ele mudou o jogo. Olha só. Jânio, não importa. O time está perdendo 3-1. Você o time vira. Quando você me der a parte, eu concluo meu raciocínio. Então vai lá. Estou todo ouvido. Posso? Com certeza. Você pode discordar ou pode concordar comigo. A Rede Globo de televisão. A Rede Globo de televisão mostrou o Vinícius Júnior e começou a jogar do primeiro gol. Ele deu um toque de 3 dedos. O outro deu um toque de letra, o Paquetá chegou na cara do goleiro, tirou o goleiro. Viseu, né? Desculpe. Felipe Viseu. Fez um gol, né? Categoria do menino, fez o gol. Beleza, a Globo fala que o cara começou a jogada. Ninguém dá moral pro Viseu, ninguém dá moral pro Everton, que foi quem destruiu a jogada, foi o Everton. Destruiu a zaga do Fluminense. Com o toque de letra. No segundo gol, na segunda participação dele, ele sofreu a falta. Quem que bateu a falta? Pará. O Pará bateu a falta e quem fez o gol foi o Ilharão. Falou quem sofreu a falta. Gente... Mas não foi nisso Vamos parar de ser tendenciosos, gente. Não foi nisso Vamos parar de ser tendenciosos. O que pegou é que o Flamengo estava perdendo de 3-1. Eu vou te fazer uma pergunta, Eu vou te fazer uma pergunta. Josias Cruz jogando no Mulambo. Josias Cruz jogando no campeonato melhor, não? O Josias vai... O Josias vai... campeonato melhor, não? Vem falar de Josias Cruz. O Josias vai dar um passe de 3 dedos, o Netinho no meio da área vai, toca de letra, o Janinho vai e faz o gol. Alguém vai falar que o Buzica deu um passe de 3 dedos? O Jande devia estar narrando, mas né? Mas o time do Mulambo está perdendo de 3-1. O Jande estava narrando. Mas o time do Mulambo... Ou era o juiz, né? O time do Mulambo, você falou, está perdendo eu não jogo bola, não. O time está perdendo 3-1. Aí com 20 minutos para acabar o jogo... Eu juro que no final vai ser mérito. Eu juro que o gol nesse exemplo ia ser meu. Eu jurava. Porque ele falou de você de exemplo, aí falou o Netinho preparou, rolou pro atacante. A pessoa, quando vai dar um exemplo, não costuma se auto-indicar para o negócio. Eu falei, não, eu que fiz o gol, né? Então, mas é devido à minha modéstia, eu falei que eu fiz o gol. Alguém vai lembrar que o Buzica deu passe de 3 dedos? Deixa eu falar Pelo amor de Deus, gente. Pode falar do Netinho que deu passe, que desmontou a zaga, do cara que fez o gol. Vai falar quem deu o bicudo. Você sofre a falta, o outro bate a falta na gaveta. Alguém vai falar que você sofreu a falta, Buzica? Só a Rede Globo para puxar o saco do Vinícius Júnior. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar para você. Pode falar. Na hora de deixar eu falar, não foi o primeiro, não vai ser o último. Todos os jogos. Bota a imagem do Vinícius Júnior aí. Bota ele dançando aí. Olha lá, olha ele dançando aí. Todos os jogos que um time estiver, seja ele qual for, estiver perdendo,
de 3-1, faltando 20 minutos, você faz uma substituição e o time vira ou empate, mesmo que o cara participe, vai dentro do contexto. Quem que entrou junto? Vai dar o mérito pro técnico que mexeu, que nem o Netinho já deu, e pro cara que Quem entrou junto com o Vinícius Júnior? Deixa eu falar, posso falar? Felipe Viseu. Quem fez o gol? Felipe Viseu. Estão dando a moral pro Vinícius Júnior, meu Deus. Vou dar um exemplo pra você. Porque o garoto foi vendido por milhões e vou dar um exemplo pra você. O que é o dedo do técnico e o que não é. O Flamengo estava perdendo o jogo de 3-1. O técnico foi e botou o Vinícius Júnior. O Janinho falou. Mas já teve outra situação que ele botou e não deu nada. O Everton Ribeiro quebrou a zaga e ninguém falou dele. O Pará bateu a falta na cabeça do Ilharão, ninguém falou dele. O principal destaque desse jogo do Flamengo, Diego Alves. O Flamengo tomou 3-1, Diego Alves empurrou. Na entrevista ele falou assim, eu empurrei o time para frente porque eu sabia que se a gente fizesse um gol, a torcida fazia o resto para o time empatar. Ninguém dá moral pro cara. Outro exemplo. Flamengo. Então faz o seguinte, aqui, Netinho, tá de parabéns. Tá de parabéns. Não tá de parabéns. Não, vou te mostrar o que é. O Globo Esporte mostrou ele, deu mérito, mostrou, a Band mostrou. Não chegou a metade da moral que deram pro Vinícius Júnior. Mas deu pra ele. Vou te dar outro exemplo. Flamengo contra o Grêmio. Flamengo ganhando o jogo de 1-0, o time jogando bem. O que o Renato Gaúcho fez? Fez 2 substituições, botou o Everton jogar nas costas do Pará. Pará entregou 2 bolas, o Grêmio virou o jogo. Seguindo aqui então, agora a situação do Flamengo na Sul-Americana. Qual o próximo adversário agora? Já está definido? O Fluminense enfrenta o Júnior Barranquilla. O Flamengo na Sul-Americana. Desculpa, o Flamengo enfrenta o Júnior Barranquilla, o primeiro jogo do Flamengo provavelmente. Vocês conhecem o Júnior? O Júnior Barranquilla, ele ganhou o primeiro jogo do Sport, dentro da casa do Sport, 2-0. É da Argentina? Não, da Colômbia. E empatou o segundo jogo em casa 0-0. O Flamengo Esses jogos enfrenta são todos ele. difícil, né? Tudo sim. Tudo barreira, né? Primeiro jogo bem provável de ser no Maracanã. Estamos vendo aí, né, os gols do jogo do... Tem que ganhar bem aqui, né? Contra o Grêmio. E os 2 jogos no final do mês de novembro agora. Não, né? Vale. Então tem que ganhar no mínimo aqui de 2-0. Né? Falando de Flamengo, de 1-0 tá bom, falando né? de Flamengo, vou mandar um abraço, se me permitem. Mandar um abraço pro meu amigo Abraão, que está acompanhando a gente lá, falou que não queria que eu falasse mal do Flamengo hoje. Não falei mal, Abraão, estou falando em realidade. Entendeu? Abraão Vitor. Tá certo. A situação, então, pra gente fechar aqui, o Neto tá com os dados ali na mão, a situação do Flamengo e do Fluminense na tabela e os adversários. Só para fechar aqui, não sou fã de Vinícius Júnior, não, tá? Acho que não tem essa bola toda. Eu pensei que você Mas fosse. não sou. Agora, se tratando desse último jogo, o que aconteceu dentro do jogo deram mérito para ele por causa disso. Porque ele entrou e participou do jogo. E na verdade ele incrementou ali, ele pegava ele de braço. Vou ser sincero para você, a Globo te manipulou e você veio pensando que o Vinícius Júnior é esse craque todo. A Globo faz isso e você caiu, Buzica. Gosto muito do Paulinho. Então, mas ele é, sim, muito bom. Não, bom jogador, mas a gente não pode. Se ele tivesse entrado, feito um gol, dado passe para outro, aí o Vinícius Júnior arrebentou com o jogo. Agora ele participou da jogada, gente. As reportagens fazem um levantamento. Tendenciosa. Mas isso aí não somos nós que vamos mudar. A gente tem que. Não, mas nós temos que falar, ué. Porque é assim que acontece. Nós temos que falar, ué. É desse jeito. É desse jeito que eles fazem, joga na Globo, joga lá nas grandonas e acabou. O cara foi lá fora, os jornais lá de fora todos. Exatamente, mas a Globo ganha para puxar o saco. A Globo ganha para puxar o saco do Vinícius Júnior. Eu não ganho. Se o empresário do Vinícius Júnior quiser vir aqui e me dar um jabá para eu puxar o saco dele, eu puxo o saco dele. Mas puxou o saco do Vinícius Júnior nesse último jogo que ele entrou e não jogou nada? Não tem nem como, né? Então não tem como, né? Então, esse negócio se vira, se puxar o saco aí é fácil. E se levanta de novo. E se o Vinícius Júnior empata o jogo lá com o Grêmio, com o passe dele, você concorda? De novo. Se molhar a mão, esse negócio de puxar saco aí, você concorda com isso aí? Vai complicar. Esse negócio que ele tá falando. Entrou até a Mona Lisa ali na imagem ali. Foi até bom para não ver a cara do Josias. Tô aqui, ó, eu sou igual o Neto, eu sou igual o Ronaldo Giovanelli, eu sou igual o Juninho Pernambucano. Se molhar minha mão, eu falo bem. Quando se não molhar, eu falo a realidade. Agora o Neto, vamos respeitar. Tô errado, Netinho? Tá certo. Vinícius Júnior foi
Você só não jogou bola igual eles no profissional. Mas botaram além. Mas a estatística do jogo que tem aconteceu essa no jogo fez méritos. com que levantasse o mérito. Ele teve seus méritos, porque a substituição que ele tinha para fazer a única era aquela. Porque o Flamengo não contava com o Berrio. Ia botar o Gabriel? Não vai botar o Gabriel. Ia botar o Marcelo Araújo? Não vai. Eu vou te dar um exemplo. Se fosse o Paulinho, o máximo que a Globo ia falar era assim, o garoto entrou bem. A situação do Flamengo e do Fluminense. Para a gente fechar isso aí, fazer um programa aqui para falar do Vinícius Júnior e do Paulinho. Vamos esperar o Vinícius Júnior arrebentar aí, num jogo aí, né? E o Paulinho foi vendido? Destruir para a gente fazer um programa de... Né, Netinho? Que é espetacular. Ótimo jogador. Paulinho. Tem que falar, Netinho. Você tem que pegar falando isso, senão não vai. É top. Paulinho é top. Paulinho é top. É isso que eu tô falando pro pessoal de casa que tá acompanhando nosso programa que é ao vivo. Essas pequenas coisas a gente tem que ajustar ainda. Entendeu? Se fosse gravado era mais fácil, né? Não, Jandro, para ajustar, a sonoplasta tem que ficar de olho ali, cortar o microfone do Buzica. O Buzica não deixa ninguém falar, rapaz. Ele tá vendo muito tá sendo, do Neto. Você tá igual o Valdomiro, você tá sendo perseguido. Será? Vamos ver isso. Você tá vendo muito programa do Neto. Será que eu tô falando aqui demais? Eu tô ouvindo. Fala acho que eu tô ouvindo mais. Acho que eu tô ouvindo mais. Não, você tem hora que tem que deixa eu falar agora, então. Não pode deixar só você, tem que alguém falar com você, senão você destrói aqui o Flamengo, destrói o Vinícius Júnior, destrói todo o time do Flamengo. Tem que ter alguém para defender. Vai, Netinho. Flamengo tem 47 pontos, está na 7ª colocação, enfrenta hoje o Cruzeiro. Esse jogo vai ser na Ilha, a 9h45. E na próxima rodada o Flamengo enfrenta o Palmeiras, 2 pedreiras. O Cruzeiro, que é o 5º, e o Palmeiras, que é o 4º colocado do brasileiro. Meu Deus. O Flamengo, se ganhar, vai a 50 pontos, contando aí com a possível derrota do Botafogo, consegue alcançar a 6ª posição. O Fluminense enfrenta amanhã o Curitiba no Maracanã e na próxima rodada o Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. O Fluminense hoje que é o 13º colocado, empatado em pontos com Bahia, Atlético Paraná e Atlético Mineiro, perdendo só em número de vitórias. Atlético Mineiro e o restante tem 11 e o Fluminense tem 10. O Fluminense que está a 7 pontos da zona de rebaixamento, que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento, é o Vitória. Tá certo, então. Pra falar. Tá todo mundo satisfeito? Tá show. O pessoal falou bastante hoje, né? Só mais uma notícia. Só pra lembrar. O Flamengo, por conta dessa suspensão do Guerreiro aí, que por conta que a gente falou um monte de coisa, esquecendo de falar da suspensão do Guerreiro. Ih, rapaz, é mesmo. Esquecemos de falar que ele... Não, eu vou falar mais uma aqui, que estão dizendo que foi remédio manipulado. Não. O Jobson é cocaína. Mas quem? Quem foi o outro que foi suspenso? Carlos Alberto é maconha. Não, eu vou te explicar. O jogador do Flamengo é remédio manipulado. Eu vou te explicar. Eu vou explicar o que acontece. Vamos respeitar, se ele tivesse sido pego no antidoping, num jogo do Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, o nego ia falar o quê? Cheirador. O cara foi cocaína. Mas como foi lá na seleção, jogando lá Eles estão falando que é chá da folha de coca. Essa que é a situação toda. Mas não pode que seja folha, isso é impossível. Quantos anos tem esse cara? Não, mas o chá da folha... O chá de coca, você vai querer que dá o quê no exame? Toma um chá de coca, vai dar o quê? Fanta. Vai dar mineirinho? Bom, pelo amor de Deus. Pra que serve o chá de coca? É comum, rapaz. Pra que serve o chá de folha de coca? Responde aqui pra correr mais. Bom, deixa quieto. O chá da folha de coca ele aumenta o metabolismo da pessoa e melhora a respiração. Isso eles tomam lá em quadro de gripe. Não, mas em quadro de gripe, porque lá essas coisas são comuns, rapaz. Então os exames lá não tem mas problema. Quem paga o salário é o Flamengo. Ele tem que ter comprometimento aqui no Brasil. Se é comum e ele foi pego, então não pode dar nada pra ele. Não, então, mas a regra é da FIFA. Não, mas deixa eu te explicar a situação. O Guerreiro foi pego no exame antidoping por conta do metabólico, do produto do metabolismo do chá da folha de coca, que é benzo alguma coisa lá, que é o mesmo da cocaína. Só que o que eles estão querendo provar é que o restante das substâncias são encontrados só no chá da folha de coca e não na cocaína. Isso que é a defesa do Guerreiro. O Guerreiro... Isso é mais ou menos a situação do Eurico.
É mais ou menos. Eles vão botar tudo na cabine de situação. Se tratando do Eurico, se tratando do Flamengo, do Guerreiro, vai que cola, né? Netinho explicando aqui. Explicando aqui. E eu já estou imaginando o advogado do Eurico lá. Não, cadastramos esses torcedores aqui. Estão todos em esses exames aí dia. do Brasil, não sei se vocês sabem aí, os caras são... Não, mas você fez na Alemanha. Vamos encerrar o programa. Os caras são do Brasil. Aqui, vamos fazer o seguinte então. Sobre o Guerreiro, no próximo programa a gente traz essa situação envolvendo o Guerreiro, até porque está sendo apurado. Às vezes a gente já tem alguma... Não tem do talo, é cocaína, não às vezes a gente... não pode. Será qual que sai primeiro, do Eurico ou do Guerreiro? Deu vacilo e o Flamengo vai pagar por isso, que vai sofrer, porque não tem substituto. Não, isso que eu queria falar. Vamos ver o que vai acontecer. O Lincoln, rapaz, que foi destaque junto da seleção. O Lincoln, que foi destaque junto da seleção lá com o 16, Paulinho. 17 anos. Foi problema reservado ao time profissional. Bom jogador. O problema é que ele vai sair do Flamengo, né? Talvez encerrar a carreira sem marcar um gol num clube carioca, né? Esse que é o... Quem? O Guerreiro, né? Não, o Guerreiro fez contra o Botafogo, fez contra o Fluminense, só não fez contra o Vasco. Só não fez contra o Vasco. Só não pode me colocar o Paquetá de centroavante, não. Pelo amor de Deus. Não. Vai mandar um beijo pra alguém? Vocês vão mandar aí um beijo. Toma tudo aí. Obrigado pelo carinho e audiência. Terça-feira vamos estar de volta. Eu, Netinho, de Sumidouro. Nós vamos trazer de volta. Um abraço aí pro Jânio, Mário, a Lu. E meu querido Jânio, eu quero te parabenizar pelo comentário que você fez aí. Pensei que era do relógio. Não, é importante isso aí, porque isso aí não é só pro Vasco, não. Outros torcedores do Flamengo tem que ficar de olho nisso aí, porque amanhã tem eleição também no Flamengo, tem eleição no Fluminense agora, no Botafogo. Então é muito importante, quero parabenizar você. A gente tem que trazer também, que você né? trouxe, que é importante demais. Cumprimenta Guitão para fazer as pazes no final do ano. As matérias relacionadas ao Botafogo, pra gente deixar o torcedor aí por dentro também de tudo que acontece lá, tá bom? Olha, eu vou agradecer a todos vocês aqui, meus amigos, meus comentaristas aqui do nosso finalizar, gente, Por Dentro do Jogo. Chegou uma mensagem aqui que o Maradona mandou um abraço pro Guerreiro. Nossa. Agora, ó, esse negócio de finalizar só pode finalizar uma vez, tá? A partir do próximo programa, né, mano? Porque tá finalizando desde 7h30 tá finalizando, já são 15:08. 15 minutos finalizando. Só mais uma coisinha. Mais alguma coisa? Obrigado, Guto. Valeu, gente. Obrigado vocês. Obrigado aqui o pessoal da nossa produção, você do outro lado aí. Nosso muito obrigado, tá bom? Pelo carinho, pela audiência. A gente volta na próxima terça com o nosso Por Dentro do Jogo. Nossas matérias, nossos programas lá no nosso site tvfriburgo.com. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço. www.tvfriburgo.com